Olá, dando prosseguimento à aula a respeito de escravidão no mundo antigo, é preciso registrar elementos ligados à prática de escravidão, particularmente no contexto grego. Como colocado, né, não existia nesse contexto grego, por exemplo, uma unidade tão grande como existia no contexto romano dos chamados latifúndios romanos escravistas. Né? Nesse aspecto, é muito mais frequente encontrarmos um tipo de escravizado que é um escravizado mais ligado a uma dinâmica urbana, principalmente em Atenas, que é em relação à polis sobre a qual nós temos mais registros históricos. Né? Vejam, apesar de a prática de tomar escravizados já existir entre os micênicos, nas sociedades lá, antes propriamente da crise do bronze, essa prática ela vai aumentar e muito a partir apenas do século 8 a.C., do chamado período arcaico. E guardava alguma semelhança, mas era muito pouca a semelhança existente com aquele tipo de prática mais micênica. Por exemplo, o que a gente sabe das práticas micênicas, em grande medida, nos foi legado pelas obras Ilíada e Odisseia, de Homero, e constam, por exemplo, alguns escravizados. No caso, por exemplo, Ulisses conta com o filho de um rei de uma das polis gregas, né, de uma das unidades gregas, ainda não eram polis no período retratado por Homero, embora o Homero já vivesse numa polis, ou a pessoa a quem a gente chama de Homero, né, o grupo de pessoas a quem a gente chama de Homero já vivia numa polis, e o pai de Ulisses tinha comprado, então, aquele filho de um rei grego, né, ele tinha comprado de um pirata. E aquele filho daquele rei grego, ele foi legado a Ulisses como uma herança por parte do pai, e, no caso, pertencia ao oikos de Ulisses. Aliás, era bem frequente uma boa relação entre os escravizados e os seus donos nesses relatos da Odisseia, da Ilíada, na própria Odisseia, quando Ulisses, ou Odisseu, é reconhecido, enfim, se apresenta aos seus escravizados, eles chegam e o abraçam, enchem ele ali de carinho, né? Então havia uma relação positiva. Significa que eles eram menos explorados ou algo do gênero? Não. Mas, como foi colocado, eles pertenciam ao oikos, propriamente, geralmente dos seus senhores. Tá? Então, no período arcaico, essa instituição da escravidão, ela se alastrou e muito. Ela cresceu demasiadamente. E mesmo entre os estratos mais empobrecidos da população. Né? Embora a grande difusão da escravidão desvalorizasse os trabalhos manuais e, com isso, afetasse os próprios grupos dos estratos mais desfavorecidos, ter um escravo em Atenas era praticamente um direito, por exemplo. Né? Então, há muitos registros, tanto na Odisseia quanto na Ilíada, dos grandes reis ou dos grandes senhores terem escravizados, mas a partir do período arcaico é frequente se encontrar grupos empobrecidos com um escravo, dois escravos, mais ou menos, enfim. No caso de Ilíada e Odisseia, a grande maioria eram esses capturados, conquistados ali ou por guerra ou por piratas, ou a questão das mulheres concubinas. Né? Então, não há tantos registros, por exemplo, da chamada escravidão por dívida, né? Mais frequente em Atenas, né? Principalmente naquela Atenas da crise que discutimos. Né? E mesmo assim, essa escravidão por dívida era uma condição temporária do escravizado. Ela não era uma condição perene.
era uma condição apenas temporária, porque esse escravizado, em grande medida, ele poderia pagar a sua dívida. Mas, como sabemos, enfim, com a intensificação da crise agrária, tornou-se cada vez mais difícil pagar esse tipo de dívidas, e isso acabou gerando as estases, acabou gerando as guerras, enfim, civis que assolaram Atenas, propriamente. Né? Nesse aspecto, né, se estabeleceu, a partir de Solon, aquela lei de que nenhum ateniense poderia ser alvo de escravização. Né? Quios, da mesma forma que organizou a democracia, né, Quios, de onde teria vindo Homero, enfim, da mesma forma que organizou a democracia mesmo antes de Atenas, Quios é a responsável por um forte tráfico de escravizados, né? Sendo uma ilha bastante expressiva, ela foi responsável por um grande tráfico. Então, essa prática da escravidão era bastante conhecida. Né? Mas, entre a Grécia Antiga, essa instituição, por vezes, poderia até ser criticada, poderia até haver algum tipo de objeção sobre ela, mas não se chegava ao ponto do abolicionismo, de uma defesa propriamente do fim da prática da escravidão. Né? Por mais que existissem críticas a ela. Né? De maneira geral, alguns teóricos achavam-na, inclusive, até necessária, né? E até um modo natural de vida, né? Assim como depois foi teorizado ali pelos teóricos absolutistas, entre os atenienses também havia essa concepção. As fontes, inclusive, sobre a escravidão na Grécia Antiga costumam focar bastante em Atenas, enfim, porque, em grande medida, essa escravidão foi relatada não apenas por textos da era clássica, mas também por tragédias e comédias que foram, em sua maioria, produzidas nessa era clássica. Né? E aí, especificamente, refletiam as condições atenienses, né? Trabalhavam essas condições atenienses. Em grande medida, caricaturando os personagens que eram os personagens escravizados, enfim. Mas é claro, existem muitas fontes que estão ainda incompletas ou tão fragmentadas, tão notoriamente quebradas, tão fragmentadas, não tão, né? Algumas são deliberadamente incompletas. Né? A gente vai ver que o Juvenal, por exemplo, escreve suas sátiras. As sátiras do Juvenal terminam num ponto em que ele não conseguia mais continuar mesmo, porque ele começou a criticar uma instituição muito poderosa na Roma Antiga. Né? Mas, nesse caso, existem relatos que estão simplesmente fragmentados, mas que se sabe que eles continuariam. Né? Então, de maneira geral, é muito difícil encontrar registros arqueológicos da prática de escravidão. Né? Ainda que ela tenha se ampliado e tenha se estabelecido em grande medida lá na região da Grécia Antiga, né? Ela era mais difícil você encontrar algum registro de tipo arqueológico. Né? Uma parte dos registros que nós temos são registros realmente escritos. Né? E como se colocou, não se tratava ali de uma condição absoluta, né? Agia-se até existia até um serviço, né? Fazia-se um serviço até o pagamento da dívida, enfim, mas por vezes essa dívida se alastrava até o final da vida da pessoa e seguia hereditária, né? Enquanto essa ligação de dívida não fosse interrompida. Né? Então, o escravizado como bem móvel, como foi descrito pelo Aristóteles, ele não conseguiria fazer nada. É diferente desse escravizado por dívida. Né? O escravizado como bem móvel, ele não podia sequer comprar sua alforria. Se ele quisesse, de alguma forma, né, ele teria que ser libertado pelo seu dono. Tamanha é a indefinição jurídica deste personagem. Né? Então, enfim, existiam várias palavras para designar os escravos, os escravizados antigos em Atenas. Uma delas é a palavra doulos, né, que já no período clássico indicava escravo,
mas também tinha uma conotação de subjugação política. Então, pessoas, grupos, civilizações que fossem dominadas por uma pessoa considerada um tirano eram consideradas também essas populações dulos, né? Então, existia a conotação de uma ligação de tipo senhor-escravo, mas tinha uma ligação também tirano e súditos, vamos dizer assim, né? Além disso tudo, existia uma outra palavra chamada oiketes, que remete o escravo que vive em casa, oikos, né? Oiketes. Os oiketes são os escravos domésticos. Existia também uma palavra que era a anthropos. Anthropos significa em grego literalmente ser humano, né? Humano, mas era usado num tom muito pejorativo. Porque quando você está chamando de anthropos, você está dizendo que é um ser humano indiferenciado, um ser humano qualquer, enfim, não está caracterizando aquele ser humano, aquele cidadão, aquela pessoa. Como a gente viu, aos escravizados regia uma legislação voltada aos direitos de propriedade, né? Então, esse antropos era uma forma pejorativa de se referir aos escravizados, né? Existia também a ideia de terapon, que era a ideia do servo. A gente vai ver como os ilotas, por exemplo, não vamos falar isso agora, em Esparta, os ilotas formavam um grupo social separado e juridicamente muito definido. Eles são mais próximos dessa consideração de servos, por exemplo, do que a nossa consideração de escravizados, né? Houve, de maneira geral, servos também em Atenas, mas os ilotas caem mais nessa definição do que os ilotas de Esparta, né? Caem mais nessa definição do que propriamente uma generalização da prática da servidão no contexto ateniense, né? Existia também uma palavra que era a acoleutos. O acoleutos era normalmente o seguidor, aquele que seguia alguém, né? Então ele estava completamente ele não tinha qualquer tipo de autonomia, ele tinha que seguir alguém, né? E a ideia de pais. Pais, em grego, significa criança, significa aquele que não tem uma autonomia. E esse termo de criança, de jovem, garoto, enfim, independia da idade. Independentemente da idade, o escravizado era uma criança dada a sua não autonomia jurídica, no caso, né? E dada a sua dependência em relação a um amo, a um chefe, enfim, né? Inclusive, num texto chamado As Vespas, que é uma peça, é uma comédia propriamente de Aristófanes, ele coloca a seguinte frase: se um homem pode ser batido, é como uma criança que pode ser controlada. Então, se você pode bater em alguém, e aos escravos era permitido haver uma punição de tipo física, né, ainda que limitada pela lei, desses escravos eram considerados uma criança, eram considerados crianças, porque tinham suas vontades limitadas a partir enfim, dessa agressão, digamos assim, né? Em situações sexuais, inclusive, os escravizados normalmente eram aqueles que eram os penetrados. Inclusive, a prática, né, de ser penetrado era muito mal vista, né, mas principalmente mal vista por uma troca pecuniária. Então, por exemplo, os escravos eram tidos como seres movidos pelas vontades do corpo, o sexo, a comida, a bebida em demasia, né, tudo em excesso. Então, essa era a imagem que, de maneira geral, se fazia do escravo, né? Então, o escravo era também escravo das suas vontades corporais, né? Ele não era apenas a condição de escravo o tornava completamente submisso também às suas vontades do corpo, né? E isso é tido, de maneira geral, como um comportamento escravo. Pessoas que se dedicam aí aos exageros, aos excessos, enfim, eram considerados pessoas que recorriam a um comportamento escravo. Então, na questão da penetração, em grande medida, o que era particularmente condenável, por exemplo, em muitos casos, era o fato de que uma pessoa, por exemplo, teve relações sexuais e depois recebeu um dinheiro para isso.
O dinheiro em si, né, era um grande problema. O problema da relação sexual não era ou melhor, o problema da prostituição não era a relação sexual em si, mas o dinheiro que estava implicado aí, e a troca de dinheiro que estava implicada, a troca pecuniária. Né? No caso da escravização, normalmente quem nascia escravo, ou melhor, quem nascia filho de escravos, era também um escravo. Né? Os escravizados eram normalmente os capturados em guerra, ou capturados pela pirataria, ou aqueles que estavam com alguma dívida. Né? Inclusive, a questão da origem do escravo era bastante relevante. Né? Então, um conselho que se dava, era um conselho antigo que se dava, era o seguinte: não junte escravos de uma mesma origem num mesmo espaço, porque a chance deles se rebelarem, deles se revoltarem, seria maior, né? Uma vez que eles falavam a mesma língua, uma vez que eles teriam uma origem comum. Né? Havia, inclusive, uma classificação que alguns grupos eram considerados mais produtivos, mais interessantes do que outros grupos, para determinados trabalhos. Né? Então, a questão da origem propriamente do escravo também importava. Se o escravo viesse de um ponto ou de outro, ele poderia ter mais habilidades num aspecto ou em outro. Tá? Houve, inclusive, falando aí nas revoltas de escravizados, houve poucas revoltas de escravos na Grécia. A gente conta, por exemplo, uma grande revolta de escravos, que é a revolta de escravos romana, né? Que foi a revolta de Espartacus, no período da crise da República, mas no caso grego a gente tem poucos registros. Né? De maneira geral, Atenas tentou incitar os zilotas, tinha aquela, né, aquela categoria de um grupo social à parte, juridicamente muito próprio, enfim, mas Atenas tentou incitar os zilotas de Esparta na sua guerra, quando Atenas e Esparta entram na tal da Guerra do Peloponeso, né? E, da mesma forma, Esparta tentou incitar a revolta dos escravizados atenienses, né? Para ganhar vantagem militar. Ali não havia qualquer tipo de defesa em termos ideológicos do fim da escravidão, qualquer coisa do gênero. Ali, o que vigorava era o interesse de cunho militar para derrotar, subjugar o inimigo. Então, para subjugar e derrotar o inimigo, um dos pontos que os dois foram atacar foi a questão dos escravizados. Isso é muito curioso, porque em 464 a.C., Atenas chegou a ajudar Esparta a conter uma revolta ilota. Então, a questão não é ideológica, como a gente está vendo, a questão era para a vantagem militar. Né? No último caso, que é o caso de Atenas, por exemplo, quando Esparta tenta incitar os escravizados atenienses, a maioria dos escravos atenienses era doméstico. Né? Ou era doméstico ou estava trabalhando com serviços artesanais. Né? Eles trabalhavam em pequenas oficinas, trabalhavam independentemente para um senhor, né? Que trabalhava, inclusive, muitas vezes ao lado deles. Né? Então, eles não eram considerados sub-humanos, no caso ateniense, na sua grande maioria, a não ser naquele caso dos bens móveis, que a gente já falou, que o Aristóteles coloca no seu texto A Política. Né? Enfim, em Atenas, mesmo a administração civil, ela tinha cargos dela que eram ocupados por escravizados. Né? Também havia cargos ligados aos libertos, mas os escravizados também. A força policial, os caras que manejavam a manutenção da ordem civil, vamos dizer assim, né? Que protegiam ali de quaisquer distúrbios civis ou quaisquer golpes de Estado, tudo, esta força policial era composta por escravos. Né? Esses escravos, por sua vez, eram propriedade de quem? Do Estado. Então, o Estado detinha aqueles escravos e os utilizava como força policial. Né? Na sua maioria, eram arqueiros citas, da Cítia. Então, é aquilo que eu falei. A origem era muito relevante. Então, como os arqueiros citas eram respeitados como bons arqueiros, enfim, privilegiava-se
a utilização dos arqueiros citas como essas forças policiais no espaço ateniense. Né? Para Aristóteles, inclusive, um elemento ideológico que ele fala assim, olha, como que se mantém um escravo? Né? Ele fala 3 elementos. Um escravo, um dia de trabalho, um dia de vida de um escravo precisa haver trabalho, disciplina, né? Punição, disciplina, enfim, que submetesse à obediência, e a alimentação, daquela concepção ali do escravizado como uma pessoa ali que cede às suas vontades, enfim. Veja que o elemento ideológico nunca deixou de existir no campo da escravidão. Falou, por exemplo, do caso dos liberais, dos democratas, que falam, não, a escravidão está associada com regimes tirânicos. A gente viu o caso dos Estados Unidos, que foi uma democracia de tipo liberal, que intensificou a escravidão depois do advento democrático. Né? Então, a escravidão não está associada a qualquer tipo de regime político em específico. Né? Usando aqui um livro bastante importante, Modos de Produção Pré-Capitalistas, vou dar uma lida, inclusive, numa observação de um ex-escravo chamado Frederick Douglass, que, naquele contexto dos Estados Unidos, estava profundamente imbuído dessa ideologia. Né? Muitas vezes as pessoas, que mesmo são pessoas exploradas, elas acabam incorporando a ideologia do dominador. Ainda bem que isso não existe mais. Né? Enfim. Então, o que o Frederick Douglass fala a respeito dos escravizados? Esse que era um ex-escravo, hein? Bate e espanca teu escravo. Deixa-o faminto e deprimido, e ele seguirá a coleira de seu dono como um cachorro. Mas alimenta e veste-o bem. Fá-lo trabalhar moderadamente. Cerca-o de conforto físico e introduz sonhos de liberdade. Dá-lhe um mau senhor e ele aspirará a ter um bom senhor. Dá-lhe um bom senhor e ele desejará tornar-se seu próprio senhor. Então, Frederick Douglass está advertindo como tratar um escravizado, né, muito nessa lógica aí do trabalho, obediência, disciplina, né, e alimentação. Tá bem nessa linha. Ainda que, claro, estamos falando de 2 modos de produção completamente diferentes. O aristotélico, escravista da Atenas antiga, e o Frederick Douglass, já ligado a um modelo estadunidense, enfim, ligado à acumulação de capitais, numa lógica capitalista. Né? Capitalismo não é contraditório com a escravidão. Né? Enfim, havia escravos gregos que, normalmente, qual que é a maioria dos escravos, como é que a maioria dos escravos gregos chegavam? Né? A maioria era por captura mesmo, captura via pirataria. Num primeiro momento poderiam até existir guerras, mas a prática da guerra não foi tão constante como a prática da guerra entre os romanos, que estavam sempre expandindo o seu império. Entre os gregos, essa prática da guerra não era tão constante. Então, principalmente a captura por pirataria, alimentava muito o mercado grego de escravizados. Né? Mas é aquela coisa, se o escravizado tinha a mesma língua, né? Se o escravizado tinha a mesma língua do seu dono, era considerado uma relação abusiva ali. Né? Havia polis, inclusive, que estabeleciam limitações para a prática, porque essa captura poderia se realizar por um pirata, tudo se isso se desse no interior da polis, a polis, que era aquela unidade muito frágil, poderia se fragilizar ainda mais, porque haveria divisões internas de pessoas que falam a mesma língua e que eram escravizadas por outras que falam a mesma língua que essas. Né? Então, era um pouco complicado. Da mesma forma, se poderia reproduzir os escravos, né? Se poderiam reproduzir os escravos. Então, o filho de um escravo com uma escrava permaneceria na condição escravizada. Né? Qual que é o problema dessa situação? Né? Ainda que isso fosse possível, enfim, não era uma prática que era permitida sistematicamente e que era estimulada sistematicamente. Era uma prática que ocorria com relativa raridade, vamos dizer assim. Por quê? Porque havia uma taxa
muito grande de mortes das próprias escravas que, porventura, tivessem filhos. Então, no processo do parto, poderia haver uma morte. Havia uma morte muito grande dos próprios filhos, né, dos próprios escravizados que nasciam. A taxa de mortalidade infantil era muito alta, inclusive as famílias tinham que ter até uma quantidade razoável de filhos para que alguns deles vingassem, porque alguns morriam na trajetória, no caminho, né? Dadas as condições de saúde, enfim, que às vezes eram precarizadas, às vezes havia fome, enfim, as condições eram múltiplas para a morte, para a mortalidade infantil. Né? E outra coisa, era mais barato economicamente você comprar um escravo já mais velho, que pudesse auxiliar no processo, né, do que propriamente esperar uma criança crescer durante um tempo e você ter que alimentar essa criança, fazer todas as condições necessárias para a existência dessa criança. Não era tão barato assim manter aquela criança não produtiva no primeiro momento, e esperá-la crescer para que ela se convertesse no seu escravo, né? Então, já que ele não seria útil até uma determinada idade, era mais interessante comprar um que já estava útil, né? Tinha crescido. Né? Então, enfim. Por um outro lado, se não era tão sistemática esta prática, por um outro lado, escravos que tinham filhos se comportavam melhor. Tinham um elemento de esperança. Né? Tinham ali alguém por quem viver, não fugiriam com tanta facilidade, porque ainda que eu tenha falado que houve poucas revoltas escravas, houve, por um outro lado, também algumas vezes a prática da fuga. Né? Então, uma pessoa que tivesse o filho, né, inclusive, seria mais difícil que ela fugisse pelos próprios sons que um bebê produz, né, em termos de choro e tudo, seria mais difícil que ela escapasse da condição ali de escravizado. Né? Então, ainda que fosse frequente o escravo por hereditariedade, mais frequente do que por guerra, por exemplo, era uma prática mais corrente a questão da captura por piratas. Né? Bom, era raro alguém manter tantos escravos assim. Como eu falei, o latifúndio romano não estava lastrado na Grécia. Você tinha um que o outro aristóico com bastante terras, né? Mas Platão, por exemplo, que tinha 5 escravos, se admirava com aqueles que tinham 50. Ter 50 escravos era bastante coisa na Grécia Antiga. Normalmente as pessoas tinham poucos escravos. Né? Eram escravos que os ajudavam, como falei, nos serviços domésticos e nos serviços urbanos. Não era frequente você ter aquela ampla gama de escravizados. Né? Mas, por um outro lado, em Atenas, ter um escravo era quase um direito do cidadão. Né? Todos os cidadãos praticamente tinham esse direito de manter um escravo ligado a eles. Né? Então, essas relações acabavam, como esses escravos, em grande medida, acabavam, às vezes, trabalhando do lado dos seus donos, então, acabavam se produzindo relações positivas, vamos dizer assim, relações boas entre as duas partes. Né? O Odisseu, como eu falei, vai ser abraçado aí pelos seus escravos quando eles o recepcionaram em Ítaca. Medeia mesmo, que é uma outra personagem que é esposa do Jasão, que teria sido um dos argonautas, ela vai ter uma boa relação com as suas escravas, ainda mais as mulheres. As mulheres, em grande medida, ficavam mais isoladas, ficavam naquele espaço doméstico, nos seus quartos e aposentos internos. Estou falando das mulheres mais ricas, claro, né? Elas ficavam nos seus aposentos internos, então mantinham uma convivência intensa com as suas escravas, né? E acabavam tendo até relações ali de secretismo, contar algumas coisas para essas escravas. Né? Os escravos, da mesma forma, podiam ser medicados, né? Pelos seus donos e, inclusive, eram enterrados no oikos do mestre. Então, eles eram considerados daquele espaço da casa. Assim como você tinha o culto
aos antepassados naquele espaço da casa, o fogo dos antepassados, como nos descreve o autor Fustel de Coulanges, né? Embora você tivesse então, essa prática do fogo dos antepassados, também o escravo pertencia àquele oikos e era enterrado naquele oikos, enterrado naquele mesmo solo. Né? É claro que eles tinham menos direitos, não eram sujeitos jurídicos plenamente colocados, né? Em alguns casos havia mais direitos ou menos direitos, mas eles não eram sujeitos jurídicos, então em muitos locais não podiam se casar, por exemplo, não se faziam representar num espaço jurídico, precisavam ser representados pelos seus donos, em grandes aspectos, né? E se fossem torturados ou alguma coisa do gênero, né? Eles só podiam ser torturados para dizer algo sobre alguém. Então, o que se quer dizer? Um escravo não pode ser torturado por um motivo vil, porque ele não se recusou a trabalhar, tudo. Mas como o escravo não é dono das suas próprias vontades, ele se deixa levar pelas vontades do corpo, enfim, lhe falta uma coisa que é muito cara aos gregos, que é o respeito à palavra. Cara a todos os povos que têm uma tradição oral. Mas como o escravizado tem essa perspectiva, tem essa visão sobre o escravizado, né, ele não teria poder sobre a sua palavra, não se dá para confiar na palavra. Então se pode torturar um escravo quando se busca uma verdade sobre alguém, porque esse escravizado aí, a partir dessa dor física, ele tenderá a contar aquela verdade que se pretende tirar dele, né? Já que não é moralmente capaz de fazê-lo por livre e espontânea vontade. Né? Eles eram protegidos pela lei, mas como eu comentei, como eles não eram representados juridicamente, para que se acusasse um dono de escravos de ter maltratado seus escravos, não se poderia ser feito isso por um escravo, tinha que ser feito isso por um outro homem livre, que visse, testemunhasse aquele processo, e falasse, olha, esse sujeito está maltratando, o escravo está torturando por um motivo que não é o motivo de extrair a verdade, está sobrecastigando o escravo, enfim. Né? Então ele só poderia ser acusado por outro cidadão. Eu vou dar uma parada agora e vou continuar no último vídeo da semana. Muito obrigado.